Olá, programistas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Fun on Code em versão Ruby. Eu sou o Valeriano e nessa série a gente está resolvendo um problema chamado Toy Robot do John Ives. Tem mais sobre esse problema aqui na descrição. Se você não está entendendo nada, recomendo fortissimamente você assistir ao primeiro episódio dessa série para entender o que está acontecendo por aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais conversa mole, vamos começar aqui o problema. O problema? Não vai começar problema nenhum. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje aqui, meu Deus. Então vamos entrar aqui no diretório do projeto Toy Robot. Vamos ver como é que tá a coisa, para eu lembrar exatamente o que a gente tem para fazer hoje aqui. Eu lembro que a última coisa que estava me incomodando bastante eram os ifs, né? Então se a gente der uma olhada aqui, olha, a gente vai perceber o seguinte: a hora que eu coloco um robô no lugar, eu tenho que passar para ele uma coordenada x, y e para onde ele está olhando. E esse facing, essa direção para onde o robô está olhando, é um cara super importante, porque o robô aceita alguns comandos como virar para a esquerda 90 graus, virar para a direita 90 graus e andar na direção em que ele já está olhando. Então, para eu saber para onde eu tenho que virar, o que eu faço? Descubro qual é o lugar atual, para onde a direção atual para onde ele está olhando, e aí sim, a partir disso, eu consigo dizer qual vai ser a nova direção. Percebe que para eu alterar a direção, eu tenho que primeiro saber qual é a direção. Eu estou perguntando para ela mesmo quem ela é antes de alterar ela. Então, esse cara, essa direção aí, tem bastante inteligência que eu preciso saber qual é e qual vai ser a próxima direção. É a mesma coisa, eu tenho a direção atual, quero saber a próxima direção a partir da direção atual. Então, isso já é uma pista aqui para mim. Depois eu tenho o right, que é exatamente o mesmo problema, exatamente a mesma coisa. E aí eu tenho o move, para o robô se movimentar a uma posição na direção para onde ele já está olhando. Eu primeiro preciso saber qual é a direção para saber qual é a forma de cálculo. Ou seja, eu preciso entender primeiro qual é a direção para derivar disso um algoritmo que vai fazer o robô andar. Então, mais uma vez, né, a direção aqui tem uma inteligência ligada a ela. Eu preciso saber quem ela é para decidir qual é o algoritmo que eu vou usar. Nesse caso, o algoritmo é super simples, uma soma em y ou x, ou uma subtração em y ou x. Mas, em todas essas ocasiões, eu tenho que saber qual é a direção, ou para definir um algoritmo novo, ou para mutar o valor atual da direção. Isso me dá um indicativo de que o que na verdade eu preciso é um objeto que represente a direção. É isso que está me parecendo, é isso que É esse cheirinho eu estou sentindo aqui nesse meu código, dizendo assim: olha, cara, você está perguntando toda vez qual é a direção para tomar uma decisão, ou de mudar a direção, ou de executar um algoritmo específico. E parece que um bom primeiro passo é a gente vir aqui no código e experimentar com essa ideia da direção. Vou simplesmente dentro de Toy Robot aqui. Quase não saiu, né? Saiu meio estranho esse aqui, a Cree. Vou criar aqui um Direction Spec. Então vou ter Toy Robot Direction do o seguinte. Então, de novo, né? Não quero ficar pensando muito no que não me interessa. Eu quero pensar na interface, na API desse Direction. Por exemplo, se eu tiver aqui uma direção norte, ok? Esse cara tiver a inteligência para fazer talvez só isso, 90 graus à esquerda de norte aqui, certo? Então esse cara vai me retornar uma direção oeste. Se eu chamar o mesmo método em oeste, eu vou ter sul. Então direction left. É algo assim que eu gostaria. Mas vamos fazer o seguinte, olha, describe north, ok? Então vou ter aqui uma classe north, toy robot direction, vou colocar dentro desse namespace aí. Então o subject aqui vai ser north, e esse cara é uma instância de north, described class. O que está acontecendo aqui? Pronto. Aí olha só, it left. Então meu teste aqui é o seguinte: expect north.left to be Toy Robot Direction West.
Obviamente que não dá para eu rodar esse teste, né? Vamos ver o que acontece aqui. Eu não tenho direction, não tenho nada, né? Então vamos fazer o setup desse troço aqui. Talvez eu meta uma mágica da edição. Então, pessoal, estou criando aqui um módulo direction. Por enquanto eu vou fazer tudo dentro desse módulo aqui mesmo. E aqui dentro eu vou ter uma classe north. Esse cara tem que ter um método left, que retorna west.new. Esse cara tem que ter uma classe west, que retorna south.new. Não precisa por enquanto, né? Vamos só ver se eu consigo fazer esse teste aqui. Passar. Preciso fazer require desses caras, né? libtoyrobot. Require toy robot direction. Vamos ver. Muito bem. E eu esperava a classe e recebi uma instância, né? Tá, funciona, eu tô indo no caminho certo, ainda tô um pouco em dúvida sobre esse tipo de coisa aqui, mas eu tô elaborando o pensamento, né? Esse cara pode ter aqui um teste exatamente igual para a direita, né? Is at right. Então, expect north.right to be toy robot direction east. Ok. Show de bola. Temos então aqui, olha, definido esse conceito de direção. E eu tenho um objeto para representar cada uma das direções. Um problema que eu tenho aqui agora, olha, se eu quiser usar, né, esses objetos, toy robot, certo? Eu tenho que dar algum jeito de receber, né, um símbolo, north, west, que é o cara que eu estou esperando aqui na minha interface, e a partir dele criar um objeto que represente a direção daquele símbolo. Subject described class. Não isso, seu animal. Agora sim, subject vai ser aqui direction. E aí, olha, eu quero ter um método nesse cara que me permite criar direction. Ponto. Aí é que tá, eu gostaria de fazer isso, de tratar esse cara como se fosse uma coleção mesmo. Por exemplo, expect... e veja que aqui nesses momentos, pessoal, eu não estou pensando em como que eu vou implementar ainda. Eu só estou pensando na API. Né? Eu gostaria de usar esse cara desse jeito aqui. Eu tenho, de repente, ainda chamar essa classe de directions ao invés de direction. E parece ser uma boa, eu mudo aqui os nomes depois. Mas, aí, ó, de repente, né? Então eu tenho uma coleção de direções, certo? E aí se eu passar o símbolo norte, eu gostaria que esse cara fosse um toy robot directions north. Eu sei que vai dar ruim aqui, porque eu coloquei no singular aqui, direction e tal. Deixa eu dar uma arrumadinha nisso, já vem. Pimba. Com exceção desse cara que não tem realmente esse método, né? Então se a gente chegar aqui nesse fulano e fizer o seguinte, def self isto daqui, que recebe uma direção, um nome de uma direção, né? Ele vai receber um símbolo, e aí ele tem que retornar um desses caras, né? Um bom e velho dicionáriozinho, um hash, né? Se for norte, a gente sabe que aqui dentro eu tenho uma instância de norte. Então, vamos ver. Então, eu tenho aqui as direções. Quero criar esse cara uma única vez. E vou simplesmente delegar, né? Esse lookup aqui. Eu vou passar direto aqui para esse hash
que vai ser criado uma vez só aqui. Vamos ver. Pimba. Legal. Tá certo. Com isso a gente já conseguiria tentar usar esse objeto aqui no robô. Vamos ver o que acontece. Porque posso ter problemas aqui porque eu não tenho esse conceito, certo? A não ser que eu reimplemente igual lá nas minhas direções. E pode ser uma solução. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, facing, a gente está aqui para experimentar mesmo as coisas, né? Directions, facing, pronto. Aí este método aqui, olha, esses ifs todos podem simplesmente ser substituídos por facing, vai ser o atual facing para o left. Mesma coisa esse cara aqui para o norte. Facing vai ser o atual facing para o norte, para a direita. Alright, se eu rodar, vai dar chabu por conta desse cara. Vamos ver. Então, os de mover o cara uma unidade realmente deram chabu, mas os de virar o robô também deram chabu, porque onde eu esperava... Ixi, eu virei pro lado errado também, aparentemente, né? Deixa eu ver. Right, left, também virei pro lado errado. Mas uma coisa que com certeza está acontecendo é a seguinte, olha, onde eu esperava a string maiúscula north, agora eu estou tendo como resposta um objeto, né? Então isso está ruim, a gente pode simplesmente vir aqui e implementar nesses caras o método toS, sobrescrever o toS deles para ser o que é esperado ali E a gente também está tendo problema na direção, né? Então, obviamente, esses caras aqui estão falhando porque essa igualdade nunca se verifica. Então, de novo, posso vir aqui na direção, de repente, reimplementar o igual. Então, se ele for desse tipo, ou se ele for o símbolo north, né, o cara que eu estou comparando, aí eu vou retornar true. Vamos ver. Então, começa a funcionar. Deixa eu fazer essa maracutaia para todos aqui. Em algum canto, eu estou esperando virar para... Deixa eu achar exatamente quais são os testes que eu quero verificar, né? Eu acho que eu estou virando para o lado errado em alguma circunstância aqui, mas aí eu tenho a spec para me ajudar com isso, então vou olhar na spec para ter certeza de onde que é o problema, do que está acontecendo. Ô bicho, pensa num burro. Aqui, ó, a definição dele. O problema tá aqui, ó. Eu não sei se vocês já viram. Provavelmente vocês já viram, estão batendo a cabeça no teclado aí. Ali, tô vendo ali, Valeriano. Mas a culpa é toda minha, porque eu tenho aquela espécie de construtor ali. E eu não testei esse cara, né? Eu testei só pro norte aqui, é claro. E aí não teve nenhum problema. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Creates a nor, ele cria uma direção. E aí aqui, ó, ele já vai me pegar na mentira, ó, west directions. West to be a direção oeste. Não é isso? E aí o que vai acontecer? Vamos rodar aqui só o 10 para vocês verem que legal, ó. Direcitons fica difícil. Mas, se eu chamar em outra direção primeiro, qualquer uma, tá? Não importa. Aí esse teste vai ficar quebrado. Que a mula que aqui vos fala implementou esse troço do seguinte jeito, ó. Eu tenho um hash aqui criado, tudo bem? E a primeira vez que eu chamo esse método aqui no meu módulo, é um método do módulo. Isso, aí eu tenho aqui uma notificação. Então a primeira vez que eu chamo esse método aqui no meu módulo, eu armazeno o resultado de fazer o lookup no hash, na variável aqui, olha, de memorização que eu criei, porque eu sou uma mula. Então vamos lá arrumar isso aqui, né? O que eu quero, na verdade, olha, é criar o hash uma única vez. Era isso que eu estava tentando. A execução do método aqui não pode ser memorizada, porque eu vou chamar esse método várias vezes, né?
Se eu fizer só isso aqui por enquanto, funciona. Eu vou criar o hash mais de uma vez, mas não tem problema, né? Então, vamos executar esse teste aqui. E agora todos os testes devem estar funcionando. Ah, definitivamente eu me empolguei aqui. O tempo estourou faz tempo. Vamos ver o que eu apronto aqui na edição para manter o vídeo curtinho. E a gente se vê na próxima. Deixa eu só contar um segredo aqui, olha. Eu tô pesquisando, olhando, muito coisa sobre JavaScript e Elixir. Então acho que vem coisa nova por aí, caso te interesse. É isso que eu tenho para vocês hoje. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!